Bom, teremos nesse nosso programa Direito e Sociedade de hoje a presença do Dr. André Jobim de Azevedo e a presença do Dr. Ivan Pareta, que vai participar do nosso segundo bloco. Antes de começar esse nosso primeiro bloco, terceiro Seminário Internacional sobre Limites e Possibilidades do Direito Moderno, uma visão transdisciplinar. É um evento que vai acontecer em homenagem ao jurista e professor Eros Roberto Grau, uma promoção da Unicinos, nos dias 4 a 6 de dezembro. Nós vamos falar mais disso, no intervalo a gente passa maiores informações. A coordenação é do Dr. José Luiz Bolzan de Moraes e da doutora Sandra Regina Martini Vial. Vai a todos o meu abraço e o programa Direito e Sociedade vai estar gravando lá no evento com todas as maiores cabeças aí desse direito e dessa questão ligada ao direito moderno. Tá? Fica aí o convite, veja na página da Unicinos, entre em contato com o programa de pós-graduação, dias 4 e 6, esse terceiro Seminário Internacional sobre Limites e Possibilidades do Direito Moderno. Não perca. Professor André, querido amigo, não posso revelar isso, se não fosse aqui na intimidade do nosso programa de Direito e Sociedade, eu não diria que o professor André contribuiu em parte para um tanto do que eu sei de direito do trabalho hoje, porque foi meu professor. E hoje, querido amigo, hoje colega da PUC. Né? Bem-vindo ao programa, é uma satisfação tê-lo aqui. E o professor André vem aqui ao programa para falar de um ponto que está sacudindo um pouco aí essa questão da justiça do trabalho. Ele é professor da PUC de processo civil e é professor também de direito do trabalho. E na parte profissional, lá na Faraco de Azevedo Advocacia, né, trabalha nas duas áreas, né? Nas duas áreas. E esse ponto que tem sacudido um pouco a justiça do trabalho é a questão das novas competências, da ampliação da competência. Perfeito. O que efetivamente muda, professor André? Antes de mais nada, Jader, agradecer o teu convite. É muito bom retornar a conversar contigo sobre assuntos profissionais, o que fizemos e ensaiamos em tempo de graduação. De qualquer sorte, realmente a matéria é bastante nova, fruto da Emenda Constitucional 45, que alterou significativamente a competência da Justiça do Trabalho. Alterou no sentido de se identificar um alargamento. A Justiça do Trabalho, que como regra julgava apenas as relações de emprego, acrescentando a isso por disposição seletista expressa os pequenos empreiteiros e alguma outra competência muito particular, ela teve uma ampliação que decorreu de uma mudança da expressão antes utilizada. Se falava na competência constitucional... bem sensível, né? Bem sensível. Antes se falava em relações de emprego, ou entre os empregadores e trabalhadores, e agora se fala em relação de trabalho. Relação de trabalho é o gênero do qual relação de emprego é a espécie. E a mudança foi significativa. Essa emenda é uma emenda muito importante para o nosso Poder Judiciário, para o nosso processo de um modo geral, porque ao ensejo de promover uma agilização no processo civil e nos processos de um modo geral, se fez essa alteração de competência e que tinha, é importante que a gente saiba, que tinha um interesse e um fundamento velado, que era promover o controle externo do Poder Judiciário, que efetivamente se realiza nos dias de hoje. Especialmente pelo Conselho Nacional de Justiça, hoje há um órgão plural, um órgão que compõe todos os integrantes do meio jurídico participando dele para fiscalizar também o Poder Judiciário. O bojo das transformações tinha essa... Isto era um dos grandes objetivos, que era estabelecer os conselhos superiores de justiça, e que assim foi feito. Mas em sede de dia a dia de operação forense, seja no processo civil, seja no direito do trabalho, a mudança é significativa. Deixaram de ser da competência da justiça comum milhares de ações, por exemplo, aquelas relativas e dotadas inclusive de vara especializada, que são as ações referentes às indenizações decorrentes de acidentes do trabalho. As famosas ações de acidente do trabalho que estavam na vara civil, né? Vara civil, uma vara especializada, o juízo civil, vara de acidentes do trabalho. Tudo isso passa para a Justiça do Trabalho e, junto com isso, este é apenas um exemplo de uma relação de trabalho, uma ação que decorra da relação de trabalho. Outras todas e todas as
espécies de trabalho que a gente possa imaginar vão ser julgadas e processadas na Justiça do Trabalho. O importante que se diga processos em andamento, porque os novos com certeza, mas processos em andamento também. Perfeito. Aí houve uma situação bastante interessante, porque a regra processual civil significa que, salvo uma mudança de competência, o juízo se inicia em determinada vara e até o fim do processo deve ali transcorrer. Pois, na verdade, havia um receio político de que isso pudesse tumultuar a Justiça do Trabalho a ponto de, quiçá, inviabilizá-la. E realmente o volume de ações foi enorme, transferido para a Justiça do Trabalho. Houve um momento maior de indecisão do que hoje ainda reina um pouco de indecisão, no sentido de a quem compete, se manda, processo em andamento, processos novos, etc. Foi quando o Superior Tribunal de Justiça, por uma questão, no meu sentido, de política judiciária, entendeu que os processos que já tivessem prolatada a sua decisão, a sua sentença, continuariam na Justiça Comum. Meio que para frear um pouco essa demanda. Com essa finalidade, reconheço ponderável esta definição, ou essa posição do STJ, que ainda não é a final. Sim. Teremos que ouvir o Supremo, mas me parece que foi feito em consonância com as ideias também do Supremo Tribunal Federal. E isso significou a quebra da regra que, havendo mudança de competência, todos os processos passam a esta nova competência. Então, o STJ quebrou essa regra dizendo, não, vamos tentar para evitar... Uma decisão mais operacional do que jurídica. Muito mais operacional e, como eu disse, de política judiciária. Para evitar que realmente se corresse o risco de uma justiça que funciona em termos de celeridade razoavelmente bem, que é a Justiça do Trabalho, que ela pudesse ser por demais assoberbada. Assoberbada ela ficou. Demanda, com certeza, uma nova reestruturação administrativa para que se possa acolher todos esses novos litígios que vão ser da Justiça do Trabalho. Uma coisa que se discutiu aqui no programa com o Dr. Ari, da Matra, era a questão o fantasma da extinção, né? A Justiça do Trabalho vivia, né? Antônio Carlos Magalhães, naquela época, assombrando com a ideia do fim da Justiça do Trabalho. E vejam que nesse momento, num polo oposto, porque naquela época se dizia que, olha, não precisa a Justiça do Trabalho, porque o custo é elevado, o encargo para o Estado sustentar uma justiça especializada não se justificaria. Venceu-se isso, não vingou esse tipo de proposta, me parece que não deva e não há condições de fazê-lo. É uma justiça especializada que trata de uma relação especializada, que é a relação de trabalho, mas agora o receio era justamente o contrário, que ao ensejo de se ampliar a competência e, portanto, alargar a sua matéria de discussão, se perderia a especialização. E, portanto, em não havendo especialização, desnecessário seria ter-se uma justiça especializada. Razão pela qual também, em boa hora, essa definição, ainda que não seja absolutamente definitiva, mas com cunhos de definição, do STJ, para que se consiga receber com adequado processamento, que se dê tempo para que a Justiça do Trabalho se organize e se prepare para discutir e tratar matérias tão distintas daquelas anteriormente tratadas. Uma preocupação que se estabelece é no sentido de que os julgadores que fizeram um concurso especializado para atender essas matérias agora vão ter que tratar de outras matérias. Inclusive penal, né? Inclusive, de alguma forma, pode-se pensar que vai alcançar também o direito penal. A verdade é que o tribunal, e falo aqui pela 4ª Região, está se movimentando muito rapidamente para complementar a formação desses julgadores, para especializá-los e para dar também fundamentos para essas decisões que vão ser muito diferentes daquelas que até então estavam aos cuidados da Justiça do Trabalho. Nosso tempo termina, mas para concluir, então, a sua avaliação é no sentido, ela é positiva. Ela é positiva, acho que é uma justiça própria das relações de trabalho, a restrição constitucional que se tinha pela dicção do artigo 115 anteriormente posta, ela era uma restrição que não se afeiçoa ao tipo de competência que se quer estabelecer. Se a matéria trabalhista deve sim ficar ao encargo da Justiça do Trabalho, o seu processamento e definição. Tá bem. Muito obrigado aos amigos e aos colegas que têm vindo ao programa. Eu deixo sempre a intimação já no ar de voltar ao programa. Fica desde logo já intimado a aqui retornar. Meu agradecimento, meu carinho.
E você que está nos acompanhando, fique aí que a gente já volta.